identificado que aquilo ali seria vamos dizer assim, uma estratégia muito disruptiva russa e que, vamos dizer assim, o valor geopolítico do Ártico era gigantesco. Tá? Isso já em 2013. E por isso eu vim me aprofundando nesse tema desde então. Bem, dito isso aí, eu fico em condições aí de iniciar a nossa apresentação. Mais uma vez, mandar meus cumprimentos aí para todos os assinantes do canal Arte da Guerra. Só peço aí, aproveitando aí essa oportunidade, né, fazer um merchandising aqui dos nossos canais. Eu tenho um canal no YouTube também, chamado GRU, para quem não conhece ainda. Então, por favor, visitem nosso canal no GRU. Ele tem vamos dizer assim, eu digo que é uma tríade, né? Ele tem a sua versão no YouTube, ele tem uma versão numa mídia chamada Substack, onde eu publico artigos, assuntos mais elaborados, tá? Existem newsletters, é uma mídia que eu estou apaixonado por essa mídia chamada Substack. E também tem o nosso canal no Telegram. No canal do Telegram a gente lança ali os bullets, né? As notícias em cima da hora, os breaking news, filmete do que está acontecendo, informação em cima da hora. E a gente produz, nesses dois canais, no Substack e no Telegram, 2 boletins diários, que saem todo dia pela manhã, cedinho. Um boletim da guerra, que está cada dia melhor, esses 2 boletins, com infográficos, está muito elaborado. Tá? Então, tem o boletim no Telegram sobre a guerra russo-ucraniana, e tem também um boletim destaques da geopolítica do dia. Tá? Que também muito elaborado. Aí tratando de todos os assuntos, questão de Gaza, questão dos Houthis, questão da África, o Trump e suas políticas, a questão da Europa, a Ásia, os conflitos, a gente coloca tudo ali diariamente. Se você quiser saber tudo o que está acontecendo no tabuleiro geopolítico global, basta acompanhar nossos boletins. No máximo 8 horas da manhã ele está pronto, aí editado, e você vai estar muitíssimo bem informado, muito à frente de qualquer outra mídia aí que eu conheça, tá certo? Mesmo as mídias tradicionais. Então, dito isso aí, Albert, eu estou em condições aqui de iniciar a nossa apresentação. Retorno para você aí, se você quiser fazer algum comentário inicial. Eu espero que com essa atividade toda, com toda essa carga de trabalho, o senhor ainda encontre um tempinho para escrever um artigo para o Velho General de vez em quando. Sim, esqueci também, né? Esqueci da minha coluna no Velho General, não podia deixar disso aí. Eu tenho uma coluna também no Velho General, que a gente coloca artigos, quase toda semana a gente coloca um artigo, né? Eu agradeço imensamente ao Albert por essa oportunidade de ter essa coluna no Velho General também. Eu vou começar a escrever um artigo sobre a questão do Ártico também, baseado nessa apresentação que eu estou fazendo aqui hoje. Já era uma coisa que eu queria fazer há bastante tempo, mas agora, como ela está vamos dizer assim, esse assunto entrou na pauta, né? E a gente vai discutir muito sobre isso. O objetivo é justamente que vocês entendam por que o Trump está tão interessado assim na Groenlândia. O Ártico é um assunto fascinante, na verdade. É um território vastíssimo, com muitas riquezas, extremamente estratégico. Eu vou colocar a apresentação aqui, então, para começar. Enquanto isso, pessoal, vamos dar o like, vamos curtir, compartilhar, comentar, para prestigiar aqui o canal Arte da Guerra enquanto o comandante está na Shira. Tá aí, coronel. Conforme o senhor queira, me avisa aí que eu vou passando os slides. Então, vocês estão vendo aqui, né? Eu coloquei esse tema aqui. Eu estou falando inicialmente na Groenlândia, né? Mas a gente vai ver aqui, ao longo dessa apresentação, que literalmente a Groenlândia é somente uma pontinha que aparece do iceberg acima da linha d'água. Literalmente. Porque todo mundo sabe, né, que um iceberg, quando está boiando ali no oceano, ele tem uma parte pequenininha ali que fica acima da linha d'água e tem todo um mundo de gelo que fica por baixo ali. A gente vai procurar entender qual é esse mundo de gelo que está por baixo desse assunto Groenlândia. Então, eu dei esse título aí, Novo Nexo Estratégico Global, né? Como o degelo do Ártico está revelando um novo epicentro de poder, de comércio e de recursos. Então, a gente vai estar falando aqui de temas estratégicos, temas militares, interesses militares,
interesses na área do comércio e da economia global, que são aspectos bastante disruptivos, e questão dos recursos minerais. Na verdade, eu estabeleci aqui dois pilares aqui nessa apresentação. Um pilar, vamos dizer assim, mais estratégico e um pilar assim mais voltado para a questão dos recursos. Então, assim, as rotas comerciais, a gente vai abordar num ponto, a questão dos recursos minerais a gente vai abordar num outro ponto e, finalmente, a gente vai abordar uma questão mais geopolítica, a questão do poder, né, do realismo das relações internacionais. Tá certo? Então, podemos passar à frente aqui, por favor, Albert. Então, o que eu quero chamar aqui com novo nexo estratégico global? O que significa? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou dizendo que esse nexo global, quando a gente fala isso em geopolítica, eu estou falando de um ponto, pode ser geográfico, pode ser uma situação, um avanço tecnológico, um avanço, uma disrupção econômica qualquer no sistema internacional, uma disrupção qualquer no sistema político internacional, seja o que for, onde várias dinâmicas internacionais acabam se cruzando ao mesmo tempo. Isso está acontecendo nessa questão da Groenlândia e do Ártico, e eu vou mostrar aqui por quê. E está criando um espaço desproporcional e está gerando assim, preocupações na Europa, está gerando interesses e preocupações também em Rússia e China, indagações, o que está acontecendo. Todo mundo está sendo pego de surpresa, né? Eu diria que é quase um cisne negro quando a gente fala em avaliação de cenário, né? Esse ponto de convergência onde grandes potências, cadeias produtivas, rotas comerciais, recursos minerais críticos, disputas militares, tudo isso está se encontrando numa área lá que até há pouco tempo atrás a gente achava que não tinha nada, era só uma crosta de gelo sobre o mar, né? E a gente vai procurar entender um pouco mais sobre isso aí. Podemos passar, Albert, por favor? Então, hoje nós tivemos, na rede social do Trump, ele publicou um post dele, normalmente ele coloca as informações dele nos posts, né? Então, isso é de hoje, agora há pouco. Eu já tinha terminado essa apresentação para vocês aqui hoje, e aí eu falei com o Albert, o Trump não me deixa em paz, porque a nossa apresentação já estava pronta, eu tive que mudar aqui por causa dessa declaração que o Trump acabou de fazer. E qual foi essa declaração sobre a Groenlândia? Que ele afirmou nessa declaração que os Estados Unidos sempre subsidiaram a Europa porque nunca cobraram tarifas, aquele argumento dele que ele utiliza quando trata da guerra comercial dele. Ele afirmou que a Groenlândia estava sendo ameaçada por China e Rússia. Ele vem falando isso aqui. Será que está? Será que não está? Vamos ver, a gente vai analisar isso aqui. Ele falou que a presença europeia na ilha é incapaz de conter as ameaças e a própria presença europeia na ilha é um risco à segurança global. Tá certo? E ele anunciou nesse postzinho que está aplicando sanções contra 8 países europeus. A Dinamarca, que detém a soberania compartilhada lá com a Groenlândia, né? A Groenlândia é uma ilha, tem certa autonomia em relação à Dinamarca, mas pertence ao reino da Dinamarca. Mas também contra a Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia. Então, está aplicando uma sanção de 10% já a partir de fevereiro, mês que vem, e que se não se chegar a um acordo de transferência da Groenlândia para os Estados Unidos até junho, essa tarifa aumentaria para 25%. Então, Trump acabou de anunciar isso aí, ou seja, colocou pressão para negociar e ele diz que quer fazer a compra total da Groenlândia e ponto final. Não tem negociação. Aí a gente vai naquela estratégia nacional de segurança dos Estados Unidos, né? Quando ele diz que o hemisfério ocidental vai ser uma terra nostra, né? Norte-americana. É a doutrina Trump 2.0. E lembrando que a Groenlândia faz parte do hemisfério ocidental. Se a gente pegar geograficamente falando, né, a gente está fazendo uma análise geopolítica aqui, geograficamente falando, a Groenlândia é parte disso. A Groenlândia, que é uma parte do hemisfério ocidental, ela é posse, vamos dizer assim, ela está sob controle de um país europeu que é a Dinamarca, um país pequeno. Né? Então, a justificativa principal que ele dá nesse post que ele colocou aí hoje é
a necessidade de controle territorial para que sistemas de defesa possam ser instalados, o chamado Golden Dome, que ele diz que ele vai instalar para a defesa dos Estados Unidos continental, vamos dizer assim. Mas Trump disse também nesse post que está aberto a negociações, ou seja, ele faz pressão, é a estratégia que ele sempre utiliza. Ele está aberto a negociações, mas ele coloca uma pressão comercial, as suas famosas tarifas, né, a sua famosa guerra comercial. Tá? Podemos passar, por favor? E eu fiz uma análise aqui, antes de eu retornar aí para o Albert, para algum comentário sobre isso aqui, mas para não ficar muito maçante, eu só falando aqui, eu fiz essa análise aqui em relação ao direito internacional e o Tratado da Aliança, né? A Carta da OTAN, que é o Tratado da Aliança. Primeiro, uma coerção econômica para obter território viola a soberania dinamarquesa. Ponto. Gostem ou não. Vamos comparar com a Rússia lá na Ucrânia. A Rússia está querendo pegar terreno da Ucrânia. Ponto. Ela viola a soberania da Dinamarca. Tá? E nós não estamos em guerra, ele está fazendo uma coerção econômica. A Groenlândia pertence ao reino da Dinamarca. Essa transferência exige consentimento livre da Dinamarca, de que a Dinamarca venda esse território, e a Dinamarca diz que já não vai fazer. E as próprias populações que vivem lá na Groenlândia já disseram que também não querem fazer essa transferência. Tá? Então tem dois problemas aí, claros. E essa ação, né, esse rolo compressor do Trump, viola o direito internacional. Ponto. Então, conflita com princípios da ONU sobre integridade territorial. Mas a Carta da OTAN também, a gente sempre fala muito do artigo 5º, né, que diz que se uma nação da aliança for atacada, é como se todas as outras fossem atacadas. Existe um artigo 1º do Tratado da Aliança que diz que os confrontos, os conflitos entre os parceiros da Aliança Atlântica, dos membros da OTAN, sejam disputadas sempre por vias pacíficas. Tá? E essa pressão tarifária, ela mina a confiança no âmbito da aliança, porque não está tendo uma disputa, uma conversação diplomática aí. A conversação diplomática diz, não, se a Dinamarca dissesse aqui, não, eu aceito conversar, vamos negociar preço. Não é isso que está acontecendo. Ele diz que quer aquele terreno e pronto, acabou. Então, assim, isso mina a confiança até para o sentido do próprio artigo 5º, de que se um for atacado, todos foram atacados, porque se essa conversação não der certo, o Trump já deu vários indícios, e aí, se não der certo, eu vou ocupar assim mesmo. Então, isso mina essa confiança do todo o Tratado da Aliança, e o Trump já disse com todas as letras que ele não é muito fã da OTAN. Tá? E já deu indícios, inclusive, que tenderia a se retirar os Estados Unidos do próprio Tratado da Aliança. Isso já deu indícios disso, em que pese não ter sido muito explícito. Ele está implementando ipsis literis a estratégia de segurança nacional que foi divulgada aí em novembro, dezembro, né? Exatamente. Ou seja, quem leu a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, ele tem toda a certeza de que ele está seguindo aquela estratégia ali. E assim, quando a gente analisa, né, que a Groenlândia ela é parte desse contexto do hemisfério ocidental, e o Trump considera isso aí vital para a segurança dos Estados Unidos, ou seja, a segurança dos Estados Unidos estaria vinculada a um país europeu, que não teria capacidade de fazer essa defesa. Então, essa é a questão do ponto de vista do Trump. Né? Não estou colocando aqui se isso faz sentido ou não. A gente vai analisar isso agora, mas é o que a gente vai analisar. Isso faz sentido? Isso que o Trump está fazendo faz algum sentido no campo militar, no campo econômico, no campo comercial? Existe essa ameaça mesmo chinesa e russa? É isso que a gente vai ver. Não sei se você quer ver algumas perguntas dos nossos eu não estou conseguindo colocar as perguntas no ar, porque eu estou apanhando aqui Mas eu vou acompanhar por aqui, eu vou fazer as perguntas conforme forem surgindo aqui. Tá bom. Vou botar de volta a apresentação, já pulo a próxima página. Então a gente faz esses intervalos aí para não ficar muito maçante, né? Sim. Então vamos embora. Então vamos aí tentar entender. Trump está certo ou está errado? Onde o Trump quer chegar com essa história toda? Qual é
esse gelinho que está pendendo, né? Mas o primeiro desafio que eu ia fazer é o seguinte: a gente está vivendo num mundo realista, a gente vive num mundo realista. O mundo do Putin em relação ao Donbass, em relação à Crimeia, entendeu? A gente está vivendo, esse é o mundo realista. Eu te falei do direito internacional, falei da coisa bonita, né? Da lei, do direito internacional, mas a gente sabe que o mundo realista é diferente. Né? Eu sou um realista, vamos dizer assim, em termos de relações internacionais, minha visão do mundo é uma visão realista, em que pese eu acho que o liberalismo é importante, a visão liberal da cooperação é importante, a diplomacia, mas no frigir dos ovos, os estados, já que a gente vive num sistema internacional anárquico. E o que significa um sistema internacional anárquico? Significa que não tem um governo superior, alguém que vai dizer assim, não, Trump, para com isso aí, não faz isso não. Não vai, a ONU não faz isso, a OTAN não vai fazer, ninguém vai fazer isso. Trump vai fazer o que ele quiser e ponto, acabou. Tá? É assim que funciona o mundo realista. E o Trump está fazendo questão de nos lembrar esse aspecto da teoria das relações internacionais e da geopolítica. O poder é o que guia os estados. Acumulação de poder. Pois não, Albert? Não, o Maicon aqui, ele está perguntando se é possível ou não, afinal, minerar na Groenlândia. A gente tem terras vai ver isso aí. raras, tem bastante coisa. A gente vai ver isso mais pra frente. Vamos ver isso aí. Eu vou fazer questão de te... É Michael, né? Maicon. Michael, eu vou fazer questão de lembrar de você aqui quando eu falar sobre isso aí. Isso é um ponto central na nossa apresentação aqui, tá bom? E Obrigado o Akbar aqui também está dizendo que a Suécia, a França e a Alemanha e a Noruega mandaram tropas para a Groenlândia. Eles fizeram um exercício militar lá, com 10 mil tropas, alguma coisa assim, e parece que alguns países mandaram um contingente para ficar em território groenlandês, mas que dá 30, 40 pessoas, 30, 40 militares. Eu acho que foram 15 militares de cada país desse aí, né? Alguma coisa, foi um número... Mas, o Reino Unido mandou um militar. Isso aí foi o seguinte, mandou alguma equipe lá precursora para analisar o que poderia fazer. Que não é nada, né, na verdade, né? Porque ali é uma montanha de gelo, né, a Groenlândia, né? Exatamente. É absolutamente inóspita. Não tem infraestrutura em muitas partes, né? Vamos então? Vamos retomar aqui. Então pode passar o próximo aí. Bom, então aí, o mundo, nós estamos despertando aí, né? Vamos dizer assim, para uma realidade nova, né? Que essa crise climática que todo mundo sempre fala, né? Está gerando isso vem ocorrendo já não de hoje, desde a década de 80. Vamos dizer assim, a calota polar do Ártico ela vem sendo reduzida, ela vai diminuindo de tamanho. Então, esse mapa está mostrando isso aí. Essa linha aí mostra como é que era a calota polar do Ártico em 80 e como ela é hoje. Vejam que houve um descongelamento muito grande. Então, aquela barreira intransponível de gelo que havia há alguns anos atrás, em décadas passadas, né, ela já não existe mais. O que isso está permitindo? Tá? Esse derretimento da cobertura de gelo no Ártico. E isso tem aumentado, cada ano que passa, tem aumentado em ritmos mais velozes esse desgelo. Né? Isso está expondo, permitindo a exploração de áreas que antes eram inacessíveis pela existência dessa calota polar. Tá? Então, permitindo, por exemplo, a exploração não só da área marítima, por exemplo, a fins comerciais, né, em termos de rotas de navegação, mas também exploração do subsolo marítimo. Né? A gente sabe, por exemplo, que tem petróleo, plataformas petrolíferas podem ser instaladas para explorar e outras riquezas que tem no fundo daquela área, né, do mar Ártico, vamos dizer assim. E o que era uma periferia congelada até algum tempo atrás vai poder passar a ser uma área de atividade econômica estratégica relevante. Tá? E isso já de muito tempo já vem sendo avaliado. Eu falei que em 2013, na minha introdução aqui, eu falei que desde 2013 eu venho acompanhando esse assunto. Mas antes disso, eu fui assistente do ministro da Defesa do Brasil, eu trabalhei assistente militar do gabinete dele, isso por volta de 2010, por aí, 2009, 2010, né? A partir desse ano.
E na época, então, o ministro Nelson Jobim, ele falava muito nisso, particularmente nas viagens internacionais que ele fazia, que a gente acompanhava, né? Estava junto ali. Ouvia essas discussões, né, de que a preocupação que muitos países europeus tinham em relação a isso já em 2010. Tá? E quando eu fui ser adido na Rússia, fui ser adido naval, acompanhando as medidas que a Rússia vinha adotando em relação ao Ártico, eu vi o peso dessa importância geoestratégica disso, o peso econômico e político e militar desse degelo do Ártico. Tá? Podemos passar à frente, por favor, Albert? Vamos em frente. Então tá aí, vamos começar falando da pontinha do iceberg, né? A pontinha do iceberg desse problema chama-se Groenlândia, porque é o que está na mídia agora, mas a gente vai ver que é muito mais do que isso. Tá, mas a Groenlândia é isso aí, é um território autônomo da Dinamarca, é a maior ilha do mundo, uma área de 2,16 milhões de quilômetros quadrados, mal comparando, por exemplo, porque em relação, a gente for analisar no Polo Sul, né, na Antártida existe um continente lá na Antártida, né? Você poderia dizer, a Antártica também seria uma ilha, mas ela é considerada um continente. Tá? Então, é uma área muito maior, de terra muito maior. Também existem riquezas muito grandes na Antártida, mas na Antártida está abrigada pelo chamado Tratado Antártico. O que significa isso? Significa que ninguém tem soberania sobre a Antártida. Todo mundo chegou-se a essa conclusão. Aquilo é uma área da humanidade, vamos dizer assim, de preservação ambiental, de preservação de direitos. Talvez algum dia, quando esse tratado da Antártida deixar de vigir, vai criar uma guerra ali, não tenho a menor dúvida. Mas o problema é que isso não acontece na Groenlândia. A terra do Ártico é a Groenlândia. A terra do Ártico chama-se Groenlândia. Tá? E hoje ela pertence toda à Dinamarca. Então, se a gente for comparar isso com a Antártida, que a gente pode dizer, é uma ilha também, não é. A gente considera geograficamente um continente. Então, por isso que isso é a maior ilha do mundo. E a Austrália, por exemplo. A Austrália também é considerada um continente. Também não é considerada uma ilha. Então, por isso que a Groenlândia é a maior ilha do mundo, geograficamente falando assim. Tem uma população pequena, 57 mil habitantes. Eu não sei, 57 mil habitantes é uma cidade pequena, média para pequena aqui no Brasil, né? Porque tem essas cidades, tá? Tem um idioma lá da Groenlândia, que é derivado das línguas dos como é que chama? Dos esquimós. Dos esquimós lá, né? Então tem Ilus, Sati, Sissimut, Nuuk, não sei lá o que. São essas cidades aí, é o que temos para hoje, são essas cidades que tem lá. E essas 57 mil pessoas vivem nessas localidades aí, muito pouca gente. Tá? A grande parte... Coronel, só um comentário, voltando à questão do degelo, até, sei lá, vários anos atrás, a frota do norte da Rússia, os portos da frota do norte só operavam poucos meses do ano, né? Eu acho que agora Sim. Eles já estão operando o ano todo, né? A gente vai também, outra coisa que a gente vai ver aqui, né? A questão da capacidade que a Rússia tem de ter quebra-gelos gigantescos. E a gente vai analisar assim, coisa que os outros países não têm. Tá? E aí isso tem um impacto militar. Inicialmente, esses quebra-gelos foram pensados para deslocamento de marinha, mas hoje eles estão sendo utilizados para a finalidade comercial, abrir rotas comerciais, porque a camada de gelo é muito menor. Né? Não é que esse degelo não tem camada. Antes era uma geleira, era um iceberg gigantesco. Agora são pequenas camadas de gelo que o icebreaker, né, que o quebra-gelo vai ali abrindo o caminho. Tá certo? Então vamos lá. Positivo. Então vamos em frente. Grande parte desse território está coberto. A Groenlândia, eu falei, é como se fosse a Antártida da Sibéria. A terra do Polo Norte está ali na Groenlândia. Basicamente é isso. Tem outras ilhazinhas menores e tal, mas a grande parte é mar. É o mar Ártico, tá? Então, existe uma vantagem estratégica gigantesca em relação, pensando aí geopoliticamente, né, em relação a esse território da Groenlândia. Primeiro, ele é como se fosse uma porta de entrada do Atlântico para essas riquezas todas do Ártico que estão ficando exploráveis a partir de hoje. Não quer dizer que sejam fáceis de explorar, não. Existem dificuldades muito grandes, a gente vai ver aqui. Mas é uma porta de entrada. Então, nós temos aí, por exemplo, a Noruega, da Europa, né, e a própria Dinamarca lá, né, a Islândia, mas temos outros atores importantes aí, o Canadá. Veja que os Estados Unidos, ele
tem, assim, o território que os Estados Unidos têm nesse contexto aí chama-se Alasca. Lembrando que Alasca foi um dia do Império Russo, né? A Rússia vendeu Alasca para os Estados Unidos da mesma forma que os Estados Unidos agora quer que a Dinamarca faça com a Groenlândia, né? Veja, se os Estados Unidos só têm o Alasca, a participação dos Estados Unidos nesse contexto aí, a gente vai ver aqui questão de áreas de, vamos dizer assim, uso econômico exclusivo, de plataformas estendidas para fins de acima das 200 milhas, a gente vai falar só um pouco sobre isso aqui. Então, os Estados Unidos tem uma parcela pequena disso, não tem quase nada, só tem alguma coisa, porque tem o Alasca, mas é só muito pouco, tá certo? Mesmo em questão de rotas comerciais, outra exploração, os países que estão mais bem posicionados são a Dinamarca, o Canadá e a Rússia. Veja o tamanho do litoral ártico da Rússia, é gigantesco. Gigantesco. Quando a gente vê, assim, se a gente for olhar assim, num planisfério, eu nem coloquei o mapa planisfério, aquele mapa que a gente vê aí, mapa mundi, que a gente vê no Atlas aí, a gente dá a impressão que é, vamos dizer assim, uma rota comercial passando lá do Pacífico para o Atlântico seria muito longa, mas na verdade não é, porque a Terra é redonda, né? Então essa aqui fica naquela partezinha de cima do redondo ali. Então é muito mais perto, a gente vai ver isso aí. A distância do Pacífico para o Atlântico aí não é tão grande quanto parece no mapa, no planisfério, né? No mapa mundi, vamos dizer assim. Então é isso aí. A nação que detém, falando na questão da Groenlândia, né, ela tem uma vantagem estratégica importante. Se isso cair em mãos dos Estados Unidos, ele vai passar a ter uma vantagem estratégica muito importante. Ele vai poder ser um player muito mais importante do que é hoje na questão das riquezas do Ártico e mesmo nas questões de defesa. A gente vai ver que também nas questões militares, né, estratégicas e geopolíticas. Podemos passar, por favor? Então, o que eu estou falando? Né? Eu coloquei aqui 3 rotas comerciais importantes nesse mapa aqui. Tá? Que o degelo, primeiro aspecto, né? Eu falei que eu ia falar de 3 pilares. O primeiro pilar que eu vou falar aqui são as rotas comerciais. A gente precisa entender isso. Eu falei que nós estamos no Ártico, ela é no topo do mundo, as distâncias são diferentes do que aparece no mapa mundi. Então, eu peguei essa projeção aqui, vamos dizer, vertical ali sobre o polo norte, para vocês entenderem isso. Tem 2 linhas azuis aí, que é chamada a Rota do Mar do Norte, que ela é dominada, vamos dizer assim, ela vem sendo implementada e já está, vamos dizer, ativa e economicamente utilizável pela Rússia, porque a Rússia vem, como eu falei, desde 2013 que eu venho acompanhando isso, a Rússia vem investindo, porque isso envolve ter os quebra-gelos, que eu já citei, envolve sinalização, envolve ter pontos de apoio ao longo de toda essa rota, tá certo? A Rússia vem fazendo isso desde 2013 com muita intensidade. Existe uma outra passagem, que vocês estão vendo ali mais para o lado do Canadá, que também está em azul, é a chamada passagem noroeste. A passagem noroeste tem algumas polêmicas, ela não é ativa economicamente, não passa nada por aí, porque, vamos dizer assim, é um ambiente muito mais agressivo assim, para as rotas comerciais, para os navios poderem passar. A gente vai ver isso aqui. E tem existem disputas importantes entre o Canadá e os Estados Unidos na utilização dessa rota. Por quê? Vocês estão vendo aí que o Canadá tem aquelas ilhas todas que estão ali ao norte e a oeste da Groenlândia, da ilha da Groenlândia, vamos dizer assim. Essas ilhas menores todas pertencem ao Canadá. E está vendo que essa rota do noroeste aí, ela passa por meio das ilhas do Canadá. Então, o Canadá considera isso aí como um mar interior canadense. E não aceita que, por exemplo, os Estados Unidos utilizem essa rota para fins comerciais. Quem poderia explorar isso chama-se Canadá. Então, existe toda uma disputa aí, mesmo que, assim que for resolvida essa questão da Groenlândia, anota aí, o Canadá vai ser o próximo da lista. O Canadá vai ser o próximo da lista. É isso que eu ia falar, daqui a pouco o Trump vai anexar o Canadá também e resolve esse assunto. É por aí, tá certo? Mas aí vocês estão vendo lá em vermelho, do outro lado, vocês estão vendo uma linha vermelha saindo ali para Tóquio, né? Mas também passa pela China e vai passando ali pelo Estreito de Malaca, lá na Malásia, a Indonésia ali, Malaca, vai contornando a Índia, entra ali na Arábia Saudita, no Golfo Pérsico, passa no Canal de Suez e chega na Europa. Esse é o caminho hoje que todo comércio chinês que vai, ou seja, para os Estados Unidos, ou seja, que vai para a Europa, passa por essa rota aí. Veja que a rota, a diferença de tamanho
de distância e tempo que se leva uma carga a sair, por exemplo, da China, chegar na Europa, ou da Europa chegar na China, é gigantesca utilizando a rota do Mar do Norte. Essa que eu falei, que já tem as setinhas aí, que já está sendo explorada pela Rússia. Vamos em frente, a gente vai entender isso aí. Então, essa é a diferença. Pelos dados até do ano passado, os dados mais antigos um pouco, se dizia que essa rota do Mar do Norte, em relação àquela linha vermelha lá que eu mostrei, teria uma diferença de deslocamento de 35 dias, utilizando a rota russa, vamos dizer assim, a rota do Mar do Norte, para 48 dias, utilizando aquela rota marítima do Sul. Tá? A rota marítima do Sul. Então, vejam, tem uma distância, tem uma diferença de tempo gigantesca, mas eu botei um asterisco, aí vocês estão vendo que eu botei um asterisco? Por causa dessa maior disponibilidade de quebra-gelos que a Rússia tem, por causa da melhor sinalização que foi feita, por causa da melhor infraestrutura de apoio que os russos vêm implementando desde 2010, essa distância esse tempo, a partir de 2026, segundo a empresa que explora, vamos dizer assim, esses quebra-gelos atômicos, lá, que é uma empresa chamada Rosatom Flot, ou seja, frota russa de atômica, vamos dizer assim. Né? Porque todos esses quebra-gelos têm propulsão atômica, porque só uma propulsão atômica permite potência suficiente para abrir aquela camada de gelo ali. Então, isso passaria para 20 dias, ou seja, isso levaria uma diferença de 28 dias na entrega de uma carga. Vocês têm noção do que significa para a economia, do preço? 30% dos custos de qualquer coisa que você vê aí é custo de transporte. Olha a diferença de preço, de custos que isso vai implicar. Tá certo? Fora a questão do seguro. Porque vocês viram que ali passa no Estreito de Malaca, passa ali no Golfo Pérsico, passa perto dos Houthis, que destroem navios, que afundam navios, que tem piratas. E o custo do seguro aumenta muito toda vez que tem uma confusão ali naquela área. Né? Tem o custo de passar o canal de Suez, que é caro, que não precisa. Então, a Rússia não oferece nada disso, passa por aqui. Você entendeu? Então, assim, é uma diferença econômica em termos de tempo, em termos de custo de transporte, em termos de seguro da carga. Gigantesca. Então, essa é a redução enorme de quase um mês, né? De 2 semanas, o que era até esse ano, mas os russos estão prometendo de reduzir para 1 mês, praticamente, gera economias massivas em combustíveis, custos operacionais, seguro, etc, etc, etc. Podemos passar, por favor? Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode sapecar aí. Então, veja, isso é dado de 2024, tá? Veja, eu falei que eu venho acompanhando esse assunto aí desde 2013, mas eu tenho esse levantamento desde 2015. De 2015 até 2024, nós já tivemos um aumento de 37% no aumento do transporte marítimo. Lembra que aquela outra linha, aquela outra rota noroeste, aquela que passa pelo Canadá, é zero. Tá? Só por essa rota russa, a rota do Norte, que está sendo operada. São 1.782 navios só em 2024. Em 2025, esse dado ainda não foi levantado. Mas assim que estiver disponível, eu posso passar para vocês. Mas essa crescente utilização dessa rota não é só de navios chineses, ou não é só de navios russos. Tem navios europeus, navios dos Estados Unidos que estão utilizando, empresas estão utilizando, porque essa vantagem econômica é gigantesca. O custo da carga é muito menor. Então, tem empresas dos Estados Unidos operando nessa rota, tem empresas europeias operando nessa rota para transporte de carga. E todo mundo faz muito comércio com a China, por exemplo, ou com o Pacífico, com o Japão, com a Coreia. Todo mundo está interessado nessa rota. Podemos passar, por favor? Vamos lá. E aí começa a gente ver o diferencial. Olha a quantidade de quebra-gelos. Não é aquele quebra-gelinho ali que a gente tem para ir lá na Antártica, o Brasil tem, não. Quebra-gelos gigantes mesmo. A Rússia tem 57. Tá? A maioria desses é motor combustão, né? Mas a gente vai ver que existe uma parcela significativa dessa frota de quebra-gelos russas que é atômica. E esse é o grande diferencial que a Rússia vem investindo já há muito tempo. A gente vai ver isso aqui. Você vê, o segundo colocado aí é o Canadá, que tem 18, a Finlândia tem 10, Dinamarca tem 7, os Estados Unidos tem 5. Tá? A China tem 2. Veja, a diferença russa em infraestrutura para operar essa rota é gigantesca. Tá? Podemos passar, por favor?
E essa é a diferença. Esse é um quebra-gelo nuclear russo. Essa empresa, Rosatom Flot, que eu falei, ela tem uma quantidade grande, eu vou mostrar uma tabela para vocês, mas esse bicho tem uma capacidade de deslocamento, né, gigantesca. Esse motor atômico aí tem do modelo intermediário, que não é o modelo top, tem 75 mil cavalos de força, tá? Para quebrar essas camadas de gelo. E essas camadas de gelo aí, elas são mais finas, dependendo da época do ano e tal, mas isso permite que esses navios vão abrindo essas vias. Você nessa imagem está mostrando aí, vem um navio lá atrás trafegando, vamos dizer assim, né? E aí você tem essa potência, essa máquina gigantesca aí, que é um quebra-gelo nuclear, tá? Existe uma empresa russa só para operar esses navios nucleares, só para essa finalidade, ou seja, são navios para finalidades civis que os russos utilizam, não é uma finalidade militar, mas a gente sabe que também militar, porque isso aí também pode ser utilizado pelos navios da Marinha Russa, etc. Tá certo? Vamos passar em frente também, por favor? E aí a gente vai ver o que eles têm desses navios. Aí hoje eles têm 6 quebra-gelos nucleares operacionais, tá? Eles têm um navio que chama porta-gelo, que é como se fosse um navio de resgate, né? Então, se acontecer um problema com um navio nuclear desse aí, eles vão precisar ter um navio de resgate, que é esse navio porta-gelo, chamado nuclear também. Ele tem um navio porta-containers nuclear e tem outros 5 navios de serviço não nucleares que apoiam, vamos dizer assim, o funcionamento da Rosatom, por exemplo, tá? Então, eles têm 2 modelos que se chamado reator duplo. Eu falei que na média era 75, né? Mas esses últimos que foram lançados têm mais de 80 mil cavalos de potência, esse motor nuclear. Tá? Tem 2 desses, alta capacidade de navegação em gelo espesso, muito espesso. Tem uma outra versão de 75 mil cavalos, que é para operações pesadas em rotas árticas, né? Quem não tem isso pode esquecer. Esses 4 quebra-gelos gigantescos aí, tá? Que estão sempre transitando ali. E o fato de ser nuclear, ele permite que ele opere, a capacidade, a duração da operação dele é em função da comida que tem a bordo. Basicamente é isso. Porque combustível, ele pode funcionar indefinidamente, tá? Uma missão básica de uma embarcação dessa, eu pesquisei lá na Rosatom, são 6 meses. Ele fica 6 meses operando direto. Eu vi algumas pessoas comentando aí sobre a China só ter 2 quebra-gelos, mas tem que considerar que a China, no seu entorno, no seu litoral, ela não tem necessidade de quebra-gelo. Esses quebra-gelos foram construídos especificamente para operar lá no Ártico. A China está fazendo parcerias com a Rússia. E na Antártida também. A China também tem operações na Antártida. Então, ela tem esses quebra-gelos para operações na Antártida e no Ártico, né? Porque ela tem... Existe um tratado disso. Da mesma forma que existe o tratado Antártico, que eu citei aqui, a gente vai ver aqui mais para o final, eu vou falar sobre um tratado científico que existe no Ártico também. Não envolve questão de soberania, mas envolve, por exemplo, cooperação para pesquisa científica, etc., levantamento de riquezas e tudo mais. Tá certo? Isso existe também, por isso que a China tem esses quebra-gelos, mas assim, isso prova que a China não está tão envolvida assim nessa questão do Ártico por enquanto, né? A não ser como usuária da frota do norte da Rússia, né? Como a gente já vem citando. Então, vocês começam a ver que esse argumento do Trump de que a China está dominando o Ártico, a gente começa a ver que não é exatamente assim, pelo menos hoje. Pode ser que no futuro venha a ser, né? Mas o que a China tem feito é, economicamente, mandar sua carga pela rota que é operada pela Rússia, né? Que domina essa rota do norte. Podemos avançar, então? Eu tenho mais alguma pergunta? Pode fazer. Não, vamos lá. Bom, então vamos em frente aqui. A gente tem alguns problemas para dominar essa questão. Quando se pensa nesse primeiro militar, esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro aspecto, esse primeiro pilar das rotas comerciais que eu citei, né? A gente vê que existe aí uma primeira, vamos dizer assim, 3 limitações estruturais para o domínio das rotas do Ártico pelos Estados Unidos. Primeiro, a falta de infraestrutura militar. A gente vai ver isso aqui. Os Estados Unidos, em tudo isso aí, só tem bases no Alasca, e mesmo assim são muito limitadas, e uma base que a gente vai ver que funciona na Groenlândia, num acordo ainda com a Dinamarca, desde a época do fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, falta de infraestrutura militar, é o primeiro ponto.
A gente vai ver a infraestrutura militar russa. Eu não mostrei isso aqui ainda. Falta de uma frota de navio quebra-gelo atômico. Não tem. Só quem tem isso chama-se Rússia. E esses atritos com a Dinamarca e o Canadá que eu citei. Então, o primeiro atrito com a Dinamarca já tá colocado aí a questão do acesso, do domínio, né, da Groenlândia, em que pese a gente já saber que existe uma base pequena, é fato hoje, uma base pequena norte-americana no norte da Groenlândia lá. Tá? A gente vai mostrar isso aqui em detalhes depois. E com relação ao Canadá, aquela questão da passagem noroeste, que eu já citei aqui. Tá? Então, essas 3 limitações importantes aqui, guardem isso aí, para você entender os problemas que Trump tem dessa sua estratégia de dominar o Ártico aí. Hoje, Coronel, falta muito. O Felipe Lobato fez uma pergunta aqui com relação aos quebra-gelos. Ele pergunta quantos navios eles conseguem escoltar, ou seja, eu não sei se escoltar é a palavra correta, né? Porque eles abrem caminho, na verdade, né? Ele abre caminho, fica como se fosse uma estrada ali, né? E quem tiver ali vai utilizando, né? Assim, outros quebra-gelos menores, viu que eles têm 57 quebra-gelos, né? Esse quebra-gelo grandão aí, nuclear, é para abrir a estrada, vamos dizer assim, é como se fosse uma retroescavadeira ali abrindo uma estrada. E existem outros quebra-gelos menores que eles podem ir intercalando aí, que já não precisa quebrar gelo tão grosso, pode ser quebra-gelos normais, né? De uma propulsão a combustível normal. A combustão, vamos dizer assim, e que podem continuar apoiando. Então, aquilo ali é mantido ao longo de todo o ano. Eu falei, esses quebra-gelos nucleares, eles operam ao longo de 6 meses ininterruptamente. Os outros têm que parar para abastecer, trocar temperatura. Esse não precisa. Então, assim, a capacidade vamos dizer assim, é o tempo que o gelo vai se reconstituir, vamos dizer assim, naquela estrada que se abre ali. Aí vai depender disso, tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta. Perfeito. Bom, vamos em frente aqui. Então, essa aí que eu queria comentar. Tá vendo? Esse aí eu mostro em detalhes aí justamente esse problema da Rota da Passagem Noroeste, que ela passa no que o Canadá considera que mares interiores do Canadá. Então, o Canadá diz, não, isso aqui vejam que a Groenlândia voltada para o Canadá, né? E a gente vai ver aqui que a base norte-americana fica lá quase na junção do branco com o laranjinha ali. A gente vai ver a posição. Essa posição da base norte-americana, ela é muito próxima do Polo Norte, mas ela está muito ligada a essa passagem noroeste. E se essa passagem noroeste não estiver operando economicamente, não tem muito sentido essa base americana que os Estados Unidos têm hoje lá para fins de apoio comercial, vamos dizer assim. Apoio a essa rota comercial e de mais a mais. Tudo isso aí, o Canadá não reconhece que isso aí é uma rota que possa ser explorada, vamos dizer assim, livremente por todos os países. O que os Estados Unidos argumentam, não, que isso é um estreito, e que, segundo a lei do mar internacional, que diga-se passagem, que o próprio Estados Unidos não reconhece, né, diga-se passagem, e permite passagem livre de qualquer navio que queira transitar por aí. Os Estados Unidos e o Canadá não reconhecem isso, tá certo? Podemos passar a próxima aí, por favor, Albert? Vamos ver aí agora o outro pilar de importância aí, que é o que eu chamo de os recursos expostos. O que eu quero dizer com recursos expostos? É aquilo que eu falei, à medida que as geleiras estão recuando, é possível, eu lembro, tem um companheiro, um amigo que nos perguntou aí como é que é a exploração, como é que vai ser a exploração, né? A gente vai começar a falar nisso, tá? À medida que as geleiras recuam, o tesouro de recursos energéticos que estão ali, e particularmente dos minerais críticos, a gente vai falar também das terras raras, por exemplo, que são essenciais para a economia moderna, ele vai sendo revelado e se torna explorável. Não que seja facilmente explorável, é dificilmente explorável. Eu vou dizer um exemplo aqui. Eu morei na Rússia, todo mundo sabe, né? Eu visitei essas regiões, eu visitei, por exemplo, Murmansk, eu enfrentei temperaturas de menos 35 graus abaixo de zero lá na Rússia. Assim, quando dá 20 graus abaixo de zero, meu celular já parava de funcionar. A bateria do meu celular já não funcionava mais. Eu ficava sem celular. Só um exemplo. Isso vale para qualquer outra coisa. Equipamentos militares, um míssil, sei lá o que for. Sei lá, tudo que usa bateria, tudo que usa sistemas elétricos, eletrônicos, sofre impactos
pelas baixas temperaturas, só por isso. Então, a gente vai ter que entender, para poder ter infraestrutura para explorar essas riquezas do Ártico, você precisa de toda uma tecnologia específica. Entenderam isso aí? Vamos em frente, então, por favor. Primeira coisa, a gente tem que falar de zona economicamente exclusiva. O que é isso? Nessa sigla está em inglês, é EEZ, mas aqui no Brasil a gente tem isso também. Quem está familiarizado aqui com a nossa mar territorial brasileiro, né? Quem não está, eu vou explicar aqui. Quando eu falo em zona econômica exclusiva, eu estou dizendo o seguinte, é aquela uma faixa de mar de até 200 milhas a partir do litoral, tá? A partir do litoral, que só o país pode utilizar. Pode utilizar o quê? A coluna d'água do mar, pescar, explorar o que tiver ali, em termos de recursos, biodiversidade, seja lá o que for, o leito submarino e o subsolo. Ou seja, o país que é dono daquela até 200 milhas, né, que vai, na verdade vai de 12 a 200 milhas, o Brasil, no caso, utiliza 200 milhas. Todos os países aí do Ártico utilizam 200 milhas. Tá? Então, esse que está mostrando aí nesse mapa, a Rússia nesse verde, os Estados Unidos no mais alaranjado, o Canadá nesse mais esverdeado mais claro, a Groenlândia, a Islândia, tá? A Noruega, vocês estão vendo aí que todas têm a zona econômica exclusiva. O que sobra disso aí? Sobra disso esse núcleozinho aí que é o mar glacial ártico, tá certo? Mas aí existe um outro conceito. Entenderam isso aí? Então, nessa linha, a rota do norte russa passa por uma zona econômica exclusiva russa. Então, a Rússia só autoriza passar ali nessas aberturas, nessas estradas glaciares que são abertas por aqueles quebra-gelos gigantescos, só quem a Rússia autorizar, porque é uma zona econômica exclusiva russa. Entenderam isso aí? Como não existe aquela rota nordeste lá, noroeste, que eu citei, que passa pelo Canadá, ali não passa ninguém. Mas o Canadá alega, se um dia for passar, eu que tenho que autorizar, não vou querer que os Estados Unidos dominem essa rota aqui para mim, não. E veja que o que os Estados Unidos têm em relação às suas possessões no Alasca em termos de zona econômica exclusiva, é muito pouca coisa. Não é tão relevante assim. Mas se incluir a Groenlândia, passa a ser mais relevante. Tá certo? Vamos em frente, por favor. Vamos entender. O Felipe Furtado aqui, ele perguntou se a Groenlândia é bem menor do que na projeção do mapa. E aí, posso responder, na projeção Mercator, que é aquela estendida, né, plana, a Groenlândia realmente parece muito maior do que o que ela é na verdade. Porém, isso não quer dizer que ela seja pequena. Ela é muito grande. É muito grande, é gigantesca. É gigantesca, né? Lógico, ela parece maior, como eu falei, né? Se você botar um mapa mundi, um planisfério, aquele que você vê num atlas aí, parece maior do que é na realidade. Exatamente. Mas ela é grande mesmo assim, é a maior ilha do mundo. Foi aquilo que eu falei lá no início. E esse mapa que você mostrou, que está na apresentação que a gente está vendo agora, isso aqui é interessante para você ver o tamanho da zona econômica que a Dinamarca perderia perdendo a Groenlândia. Você entendeu? Esse é o tamanho. Olha o que os Estados Unidos ganhariam, né? Exatamente. Né? Eu falei, isso aí é a porta dentada do Ártico. Tudo passaria por aí em algum momento, né? Então, vejam, mesmo a rota no Nordeste, russa, né? Em algum momento ela teria que entrar numa zona econômica exclusiva norueguesa, depois numa zona econômica dinamarquesa ou norte-americana, né? Para chegar na Europa, etc. Né? Então, lógico, a Rússia tem o porto de Murmansk, ela pode desembarcar ali, bota num trem e leva lá para a Europa. Mesmo assim, é muito mais rápido e barato. Né? Teria essa opção dos russos também. Né? Exatamente. Vamos em frente, por favor, Albert. Aí tem um outro conceito que eu queria colocar, que é esse aí, que a gente está falando da plataforma continental estendida. O Brasil também faz isso. Né? O Brasil explora economicamente também além das 200 milhas. Nosso pré-sal, por exemplo, boa parte dele fica nessas condições, fruto de todas as pesquisas que o Brasil tem feito, porque a lei internacional prevê que se você conseguir provar que a sua plataforma continental ela se estende além das 200 milhas, você pode colocar como uma plataforma continental estendida, que também não é uma zona econômica exclusiva. Você não pode explorar ali, por exemplo, o que está na coluna d'água,
mas você pode explorar o que está no leito submarino e no subsolo. Então, quando a gente fala em leito submarino e subsolo, é esse outro mapinha aí, veja aí. Ó. Essa área, lembra aquela área que eu mostrei? Bom, sobrou essa área do mar glacial ártico, essa área que está no meio aí. Tá certo? Que já está toda pintadinha. Por quê? Porque a Rússia já provou que isso que está em cinza aí é a extensão da plataforma continental russa. O Alasca também já provou ali, os Estados Unidos, na verdade, que está ali, aquele número 6 ali, também é uma área que é uma plataforma continental estendida norte-americana, ele pode explorar as riquezas por subsolo. O Canadá também fez isso. A Groenlândia também fez isso, uma extensão menor, tá? E a própria Noruega também, coisas pequenas. Mas, assim, quem fez mais o dever de casa foram os russos. Essa bandeirinha que tem um robozinho aí, botando uma bandeirinha no fundo do mar, isso foi em 2007. Eles fizeram, depois de todas as pesquisas que eles fizeram, eles concluíram que o Polo Norte geográfico estava na zona econômica exclusiva, zona plataforma continental estendida russa. E foram lá com um robozinho, aquele submarino, em grandes profundidades, 4.300 metabytes de superfície, e botaram a bandeirinha russa lá no Polo Norte geográfico. Tá? Só que existe aí, começa algumas polêmicas. Vamos ao próximo slide para entender algumas polêmicas que envolvem a Groenlândia. Se puder passar o próximo. Antes disso, o Andrei aqui, agradecendo aqui o superchat dele e outros que o pessoal está enviando, mas o Andrei aqui, ele está perguntando o seguinte: as posições da Alemanha se intensificaram em relação às ações dos Estados Unidos em apoio à Dinamarca? Ela mandou alguns 10, 15 militares lá, né? Em função dos compromissos da OTAN, né? Porque a Groenlândia faz parte, vamos dizer, da zona de atuação da OTAN. A Groenlândia não faz parte da União Europeia, para vocês terem ideia, tá? Porque ela é uma região autônoma na Dinamarca e não foi incluída na União Europeia, mas ela é incluída na OTAN. Porque sempre houve, desde a Guerra Fria, né, interesse geopolítico, geoestratégico e militar na Groenlândia. Então, existe isso sim, cumprindo ali as suas... O fato é o seguinte: a Europa não sabe o que vai fazer com esse abacaxi que o Trump colocou, esse bode que o Trump colocou na sala da OTAN lá. Simplesmente o pessoal não sabe o que vai fazer. Ninguém sabe o que vai fazer. O Trump, ou seja, essas posições dele já fazem parte aí do dia a dia, né? Todo dia a gente tem alguma bravata nova, uma ameaça nova do Trump, enfim. Mas tem outra coisa que faz parte do dia a dia aqui do canal e que é algo muito positivo. Eu estou falando da Insider. O comandante está viajando, ele está na China, ele chegou na China hoje, está em Pequim, e ele está usando o Insider o tempo todo lá, que eu estou sabendo. Lógico que ele está usando um gorro lá, que ele mandou uma foto aí, negócio de frio e tal, mas ele está usando Insider o dia todo. E eu aqui trabalhando no canal também uso Insider o dia inteiro. Eu levanto de manhã, já tomo aquele banho, já visto uma tech t-shirt, vou pro café da manhã, já começo a trabalhar no Velho General, nos vídeos do canal, etc. Se tiver uma reunião importante, eu vou usar uma camisa Filter Form da Insider, ela é perfeita para isso, tem as mesmas características da Tech T-Shirt. Se tiver um outro compromisso mais bacana, assim, um happy hour, alguma coisa com amigos, você vai ou de Tech T-Shirt também, ou de uma camiseta polo da Insider. E se a correria estiver grande e não der tempo de trocar de roupa, não tem problema, porque a Tech T-Shirt acompanha o dia inteiro, mesmo que seja numa reunião com o cliente, é só jogar um blazer e tá tudo certo. E você pode usar o dia inteiro porque é anti-odor, então a Insider é perfeita para acompanhar o dia a dia em qualquer ocasião. E a dica aqui hoje é usar o cupom Arte da Guerra. É um cupom dinâmico, ou seja, ele identifica se você é um cliente regular ou um cliente novo. Se você for um cliente regular, você vai receber 10% de desconto. E um cliente novo, para incentivar, você vai ter 15% de desconto com o mesmo cupom. Então tem que aproveitar. A dica é Insider para começar 2026 de forma inteligente. Use o link que está na descrição ou aí nos QR Codes aí na tela e já começa 2026 aí criando uma rotina inteligente para a sua vida.
É isso aí. Mas vamos retomar Excelente. aqui e vamos seguir aqui então. Pode passar o próximo, então. Já Já nesse protegidos pela Insider, vamos aqui para esse. Veja bem, aí começam os problemas, né? Em termos de existe um conflito entre a Groenlândia, a Dinamarca e a Rússia a respeito sobre quem efetivamente domina ali aquela área do Polo Norte. Vocês estão vendo essa área achuriada, tá? E tem uma linha preta, uma minhoquinha preta ali no meio dessa área achuriada. O que significa isso? A Groenlândia diz que essa, vamos dizer assim, essa coluna Lomonosov, que se chama, é como se fosse uma montanha submarina, vamos dizer assim, tá? Uma plataforma submarina, que se chama Lomonosov, até um cientista russo, diga-se passagem, né? Ela seria prolongamento da plataforma continental da Groenlândia. Já o russo diz que é um prolongamento da plataforma continental russa. E aí isso gerou uma tensão. Então veja, se a Groenlândia passar para os Estados Unidos, essa coisa vai escalar. Já existe uma tensão dos Estados Unidos com o Canadá e vai ocorrer uma tensão da parte central, dessa parte nobre. Aí lembra que a bandeirinha da Rússia botou uma bandeirinha lá no Polo Norte? Aí a Groenlândia diz, não, essa área é minha. Então essa área achuriada aí no meio, que tem essa minhoquinha mais cinza escuro aí, é uma área disputada. Isso vai gerar conflito dos Estados Unidos com a Rússia se a Groenlândia um dia passar a ser propriedade, vamos dizer, área soberana, vamos dizer assim, do território norte-americano. Tá certo? Vamos em frente, por favor? Vamos lá. É isso aí. Então vamos falar de riqueza, né? Vamos falar, nós, em termos de potencial energético, né, de petróleo e gás, existem 31 bilhões de barris equivalentes, ou seja, equivalentes porque pode ser de petróleo ou gás, né? 30 bilhões de barris. Muita coisa. Pode passar? Vou andar um pouquinho mais rápido agora, talvez para a gente não perder muito tempo. Então eu vou passando aí essas questões das riquezas de terras raras. Olha só. A gente vai ver aqui que a Groenlândia, eu estou falando só da Groenlândia a partir de agora. Aquele óleo ali é da Groenlândia também. Terras raras, 50,2 milhões de toneladas de terras raras. Isso é muito relevante. Grafite, 6 milhões de toneladas. Níquel, 3,8 milhões de toneladas. Cobre, que é um mineral também que está em extinção aí, né, nas fontes tradicionais. 3,68 milhões de toneladas. Zinco, muito rico em zinco, mas isso não foi nem definido ainda. Existem muitas outras riquezas minerais aí embaixo daquelas geleiras todas lá da Groenlândia. Pode passar, por favor? Aí é para a gente começar a entender o que isso representa, né? Distribuição global das terras raras. Para você ter uma ideia, essa linha azul mais embaixo, ele chama-se China. A China é a maior detentora de reservas. Groenlândia vem em segundo lugar, com 25% das reservas. O Vietnã e o Brasil estão empatados em terceiro lugar, mais ou menos empatados. Depois tem a Rússia, depois os Estados Unidos lá no final. E os outros todos nem consta aí, porque não seria mínimo. Então são esses países aí que dominam as terras raras no mundo. O Brasil domina a terra rara no mundo, terceiro lugar. A gente não discute isso aqui. Tá? Isso está lá na Amazônia, cheio de restrição ambiental, que não tem nada contra outros fatores que a gente considera aqui, mas isso a gente tinha que discutir isso muito seriamente. Porque vai ter gente que vai querer isso sim. Com certeza. Não tenham dúvidas disso, tá certo? Mas a China está na frente. Vamos em frente. Lembrando, só um comentário rápido, a China, nesse gráfico, ela tem 37% das reservas, mas ela detém mais de 90% do processamento de terras raras. É o que não é simples. Então, o próximo Exatamente. slide, aí eu vou falar justamente sobre isso. Então, vamos lá. Se puder passar o próximo slide, aí a gente vai comentar isso. Tá na mão. Dominância chinesa na cadeia mundial de terras raras. Então, a capacidade de produção, a capacidade de processamento, vamos dizer assim, existe o processamento das terras raras leves e das terras raras pesadas. As terras raras pesadas são muito mais nobres, mas muito mais difíceis de processar, explicando assim. Então, o que acontece? A capacidade de produção mundial da Rússia é 70%.
das terras raras leves de processamento. Uma coisa é tirar a terra rara lá, a pedrinha, a areia, sei lá o que for. Outra coisa é processar aquilo ali para ser utilizável. A China detém 92% da capacidade de processamento de terras raras leves e 97% da capacidade de processamento das terras raras pesadas. Tá? Então tem aí terras raras leves, aí é tabela periódica aí, né? Latânio, gadolínio, terras raras pesadas, tébio, lutécio, ítrio, outras coisas aí. Cada um desses tem uma aplicação estratégica relevantíssima hoje nesse mundo aí de LEDs, de tecnologias novas, etc, etc, etc. Tá certo? Então, veja, a China está na frente disso. Quem tem capacidade de processar isso, hoje chama-se China. Pode passar? E, em consequência disso, no próximo slide, a gente está vendo que os Estados Unidos dependem pesadamente da China para a sua indústria de ponta, suas indústrias altamente tecnológicas que precisam desse material. 70% das terras raras processadas que os Estados Unidos recebem vem da China. 13% da Malásia, inclusive 6% do toda Japão. A indústria de defesa americana. Toda a indústria de defesa, eu estou falando para tudo. E os Estados Unidos não tem muitas terras raras lá. Tem até bastante, comparado globalmente, né? O quarto, quinto maior. Mas, assim, veja bem, isso é no geral. Quando a gente fala de alguns produtos específicos, esse Scandium, 100%, Yttrium, 100%, e dos demais terras raras aí, comparado aquelas de processamento mais leve, 80%. Então, veja, a China está muito à frente, né? Então, assim, nisso a China domina, isso é fato. E se tem essas reservas todas na Groenlândia, que a Dinamarca nem aparece aí, a Dinamarca não tem capacidade de processar, não tem capacidade de explorar, não tem capacidade de nada. É simples assim. Vamos em frente, por favor? Então tá aí, né? Para a gente entender um pouco melhor isso que eu estou falando aqui, né? Características da terra rara. As terras raras pesadas são muito mais escassas, difíceis de descobrir, muito mais difíceis de extrair, separar, porque senão ela perde as características dela. Elas são altamente estratégicas para tecnologias avançadas, particularmente as militares. E para que servem, né? As pesadas, né? Ímãs de alto desempenho para turbina elétrica, motores elétricos, mísseis, drones, equipamentos militares sensíveis, sensores, lasers, sistemas de guiagem, eletrônicos avançados, como eu falei, dos smartphones, das telas de televisão, dessa multimídia, aí, sei lá, baterias de uma maneira geral, aplicações nucleares, aplicações médicas, tá? Seria esse azulzinho aí na tabela periódica. Eu já não mexo com isso há muito tempo, né? Mas fiz o meu dever de casa aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. E as terras raras leves? Vamos ver o próximo slide. E o Brasil é até forte nisso. O Brasil a gente vai ver aqui, o Brasil é forte em terras raras leves. Tem também terras raras pesadas em menor quantidade, mas tem também. Bom, até porque ela é mais rara mesmo, né? As terras raras leves, para que servem? Ímãs, usadas em motores elétricos, turbina eólica, drones e discos rígidos para computação, né, para informática, sistema de iluminação, tela de LED, televisores, smartphones, catalisadores industriais para diversas finalidades, inclusive para refino do petróleo, processamento químico de químicos estratégicos, vidros especiais, lentes de alta precisão. E, essa fotozinha aí mostra mais ou menos o que pode utilizar. Carros elétricos, né, bateria de carro elétrico, tá certo? Isso tudo aí tá nesse pacote aí. A indústria de aviação, para várias finalidades. Pode passar, por favor? Vamos ver o que o Brasil tem disso, né? O Brasil possui um dos maiores potenciais de terras raras do mundo. Como a gente viu, está em terceiro lugar, empatado com o Vietnã aí. Mas a maior parte da nossa reserva é de terras raras leves, né? As pesadas existem, pouco identificadas ainda nas explorações que foram feitas. Pode ser que na Amazônia tenha mais. Mas o que se descobriu até hoje está nesse mapinha aí. As principais minas, locais de exploração, em Minas Gerais tem muita coisa, tá? No litoral do Brasil, né, tem aquelas areias monazíticas, né, e tal. Também na Amazônia tem alguma coisa também. No Nordeste também tem, tá? Então, o Brasil tem capacidade geológica, mas falta uma cadeia de processamento. Nossa cadeia de processamento aqui é zero. Só um comentário rápido para quem não sabe.
terras raras, o nome dela é terra rara, não necessariamente porque ela seja rara de encontrar. Muitas são até abundantes. Ela é rara porque ela é difícil de extrair do meio em que ela está. E de processar, exatamente. Porque ela vem, por exemplo, areia, você pega um monte de areia e ali no meio daquela areia tem um monte de partículas de um determinado... Você vai tirar de uma tonelada do negócio daquele ali, você vai tirar uma coisa pequena, uma percentual pequena. A dificuldade é justamente fazer essa separação. Por isso então, nesse segundo pilar aí, nesse segundo pilar que a gente está vendo, que é a exploração econômica, né, das riquezas, pode passar o próximo slide, eu tenho alguns problemas que os Estados Unidos enfrentariam para fazer esse tipo de exploração lá. A primeira limitação, viabilidade econômica reduzida. A exploração econômica em larga escala dessas riquezas da Groenlândia, por exemplo, demandaria no mínimo 10 a 15 anos. No mínimo, responde aquela pergunta daquele nosso amigo lá da frente, ele me perguntou, como é que vai explorar lá na geleira, né? Então, essa é a resposta. Precisa instalar toda uma infraestrutura. Lembra que eu falei que nem tudo funciona abaixo de 20 graus negativos, né? Então, precisa ter equipamentos especiais para processar isso aí, para explorar isso aí, para você sobreviver ali, para você manter gente ali, para uma mina, para explorar aquilo ali, tá? E grandes investimentos de bilhões de dólares. Vale a pena esse investimento? Vale. Esse tempo tem que ser enfrentado? Tem que ser enfrentado. A Rússia, eu falei, está fazendo esse dever de casa desde 2010. Nós estamos em 2025. Já computou esses 15 anos aí que eu estou falando. A Rússia viu isso muito antes. E eu estava lá vendo isso acontecer. Para você ter uma ideia, quando eu era, Albert, até se quiser botar na tela aí, tirar isso aí para a gente comentar isso. Quando eu estava lá eu era adido naval, né? E eu fazia meus relatórios, eu estava estudando essas coisas já naquela época, porque eu precisava entender isso. Por que eles estão dando tanta importância disso? Onde eles querem chegar? Onde os russos querem chegar com isso? E eu fazia meus relatórios e mandava para o Brasil, fazia da Rota do Norte e tal. Quando eu fui para o Brasil, fui explicar isso para as pessoas aqui. Eu era adido, né? Tinha que fazer uns debriefings aí nas diversas forças, eu era adido de defesa, naval, aeronáutica e tal. Eu falando de Rota do Norte, o pessoal achava que eu estava falando do Nord Stream, negócio de gás. Eu falei, não, isso é Nord Stream, é transporte de gás? Não é nada disso não, é outra coisa. A pessoa não entendia porque que eu estava falando aquilo ali. Tá? E hoje está aí, 15 anos depois. Né? Então, assim, é isso, né? A gente precisa entender. Eu acho que o Trump entendeu isso já, os russos já entenderam isso há muito mais tempo. Tá? Os russos estão muito à frente disso, a gente vai ver isso depois. Pode pessoal, vamos voltar para a apresentação. Enquanto isso, pessoal, vamos dar o like, vamos curtir, comentar, vamos prestigiar aqui o canal Arte da Guerra enquanto o comandante está na China. Vamos aqui segurando aí Poderia voltar naquele anterior só para falar nas duas... Voltar no anterior só para eu mostrar aquelas duas outras imitações que eu não comentei, né? Eu falei só da viabilidade econômica, né? Mas tem outros 2 pontos também. Não sei se tem como voltar aí Aí. A segunda limitação é a rejeição política multilateral. Né? Então, aí tem problemas com a Groenlândia, tem problema com a Dinamarca, os líderes europeus da OTAN estão reafirmando o compromisso com a soberania dinamarquesa, custos diplomáticos altíssimos que os Estados Unidos vão enfrentar, impondo essas sanções, aí, por exemplo. Né? Isso tudo vai ter reação. Né? Então, essa é uma limitação importantíssima que tem que ser considerada. E a terceira limitação é a impossibilidade de monopolização de todo esse espaço. Né? As rotas árticas operam sob convenções internacionais. Aquilo que eu falei, das rotas comerciais, da zona econômica exclusiva. Ele não vai dominar tudo ali. Ele vai dominar o que tiver no alcance dele. Né? Mas por exemplo, essa questão dos atritos com a Rússia, sobre ali a coluna de Lomonosov, ali submarina e tal. Então, o controle da Groenlândia por si só não confere monopólio das rotas, não confere monopólio da exploração de tudo que se tem ali. Lógico que a Groenlândia é importantíssima nisso. Né? Essas dados aí eu tirei de um trabalho com um amigo meu, o coronel Betati, fez, muito interessante. Eu estou colocando aqui, até pedi autorização para ele, porque eu achei muito interessante essas colocações dele também. Tá bom? Vamos em frente aí, por favor. Então, vamos ver essa questão do jogo geopolítico. Vamos entrar na última coluna, né, dessa coluna também mais geoestratégica, assim, vamos dizer, né, em relação ao que está ocorrendo, para vocês entenderem. E aí vamos entender a parte militar. Se puder passar o próximo. Eu falei que os Estados Unidos têm uma base na Groenlândia, que vem lá desde a época da Guerra Fria.
Essa base, que inicialmente era uma base aérea, ou seja, era da Força Aérea Norte-Americana, vocês sabem que recentemente, né, de alguns anos para cá, os Estados Unidos criaram a chamada Força Espacial. Então, essa base, que era da Força Aérea, migrou para a Força Espacial, que é uma força pequena lá nos Estados Unidos, está em gestação ainda, né, está em formação. No tempo que isso era base aérea, chegou a ter mais de 6 mil militares lá. Hoje tem 150. Tinha armas nucleares lá, né, antigamente. Eu não sei se ainda tem. O que se tem ali é isso aí. Nós temos radares, nós temos diversos sistemas de alerta antecipado para... Porque, por exemplo, a gente viu aí naquele mapinha que aparece a Rússia ali que um ataque nuclear russo, né, de mísseis balísticos intercontinentais não vai fazer ali ao redor do globo, vai ser por ali, né? É muito mais rápido chegar lá nos Estados Unidos cruzando o Polo Norte, vamos dizer assim. Isso é um ponto interessante. Isso. As pessoas imaginam que vai sair um míssil de Moscou, vai cruzar a Europa toda, o Oceano Atlântico, para chegar... Não é assim, não. Não vai assim, vai passar por aí. E é por isso que essa base é tão importante para essa força espacial, porque ela monitora isso. Ela tem, além dos satélites que tem lá monitorando, ela tem conexões com a Terra para fazer fechar, vamos dizer assim, esse sistema de rede, vamos dizer assim, né? Tem essa base terrestre aí, tá certo? É para isso que funciona. Essa base hoje não se chama mais Thule, se chama Pituffik, Base Espacial de Pituffik, tá bom? É o nome atual dela. A gente vai falar um pouco dela. Então essa base é... Respondendo uma pergunta aqui rapidinho, o Marcelo de Souza Teles está perguntando qual é a segurança com a tomada da Groenlândia de que os EUA não vão começar a tomar também todos os outros países livres que não tenham condições de se opor militarmente a serem tomados. Não há segurança nenhuma. Pronto. Muito simples. Doutrina Trump 2.0. No que diz respeito ao hemisfério ocidental, está aí, na estratégia nacional. Ele não vai perder tempo ocupando militarmente todo mundo. Né? A gente está vendo o que está acontecendo na Venezuela. Está forçando lá o governo, não precisou nem fazer mudança de regime, né? O regime continua lá. Sim. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Venezuela. As pessoas que aclamaram a queda do Maduro como uma restauração da democracia, etc., isso é tudo conversa mole, não vai mudar nada para o povo venezuelano. Os Estados Unidos não está interessado nessa parte. Exatamente. Assim. Nessa parte não está muito interessado. Mas bom, vamos voltar aqui. Então vamos voltar. Então eu tenho acesso a recursos, né? O fato de ter uma base lá, isso facilita, né? Mas a gente vai ver o que os russos instalaram, vamos dizer, nessa região, e vai ver o que os Estados Unidos têm, que é essa base aí, além das bases do Alasca que eles já tinham, né? Então, esse acesso a recursos vai precisar de muita mais coisa do que essa base com 150 militares que tem hoje lá. Vantagem competitiva, considerada uma vantagem estratégica se a Groenlândia toda fizer parte dos Estados Unidos, né, como eles querem comprar, né, faria um diferencial competitivo gigantesco, né? Vamos em frente, então? Puder passar o próximo aí? Vamos lá. Eu botei uma foto aérea aí para vocês verem como é que essa base de Pituffik, né, lá na Groenlândia, é isso aí. Tá? É uma base da Força Espacial, que está operada com base no acordo de defesa com os Estados Unidos. Hoje tem 6.150 militares somente. O que tem lá hoje, oficialmente? Né? Não sei se tem arma nuclear, mas oficialmente tem isso aí. Sensores estratégicos de alerta de mísseis, sistemas de vigilância espacial, que são utilizados pelo NORAD, que é o sistema de defesa continental americano, do NORTHCOM, né, vamos dizer assim, pela Força Espacial, inclusive, um sistema, esse BMILS aí, que é utilizado para detecção, que eu falei, dos mísseis balísticos intercontinentais. Eu esqueci de dizer que o Ártico, ele é muitíssimo importante para um outro componente da tríade nuclear, que são os submarinos nucleares, né? As calotas polares, elas fornecem uma cobertura perfeita para que os submarinos não sejam detectados em hipótese nenhuma. Tá? Então, esse Mar do Norte é cheio de submarinos nucleares russos e americanos. Tá? Só para não deixar isso em branco. Né? E o que acontece? Quando se fala em guerra nuclear, existe uma ideia, um conceito que se chama-se ataque de segunda resposta. O que é isso? Ataque de segunda resposta, você foi atacado por um ataque nuclear com mísseis balísticos intercontinentais. Destruiu um montão de coisas. Seu país foi praticamente todo destruído.
Mas você só consegue, vamos dizer, competir numa guerra nuclear se você tiver capacidade de segunda resposta. Se você conseguir fazer com que você impor danos tão grandes ou maiores quanto o seu inimigo nuclear, vamos dizer assim. E isso só é possível de conseguir com submarinos nucleares. Tá? Porque, digamos que tudo seja destruído no país, os submarinos nucleares vão estar lá e vão fazer o serviço. Quem tem grandes frotas de submarino nuclear hoje no mundo chama Estados Unidos e Rússia. O Reino Unido tem capacidade de segunda resposta? Tem 2, 3 submarinos lá. A França também tem 4 ou 5. Também. Não tem capacidade de segunda resposta. Só quem tem capacidade. Eu diria que nem a China hoje ainda tem capacidade de segunda resposta suficiente. Eles estão começando a desenvolver bastante submarino nuclear, mas ainda não é maioria. Ainda está longe de ser. Está longe. Mas vai chegar lá. Vai chegar. Mas só quem tem capacidade de segunda resposta hoje chama-se Estados Unidos e Rússia. Tá? Só fechando esse parêntese aí. Então lá tem uma unidade, chama de grupo, né? 821 Grupo Espacial, a base de grupo, né? E o 12º Esquadrão de alerta, vamos dizer assim, da Força Espacial. Tá? Tem uma pista de pouso gigantesca de 3.000 metros também, que pode receber voos pequenos, quantidade pequena de voo, porque só quem vai lá para finalidade militar, para reabastecimento da base, 150 militares, não é muita coisa, né? Mas já chegou a ocupar 6 mil militares chegaram a ocupar essa base aí. Mas agora vamos ver a militarização. Próximo slide, por favor. Então veja agora. O que está aí de pintinha azul seriam bases americanas, né? Então tem a Pituffik lá, né? Que era a base de Thule aérea, né? Que é essa espacial agora. Tem 3 basezinhas do Canadá. Tem várias bases norte-americanas lá no Alasca, mas estão mais deslocadas em relação ao Ártico, e veja o que a Rússia tem. Tá? A Rússia tem todas essas bases aí no Ártico. Tá? E essas bases foram criadas dentro desse conceito que eu falei, dessa estratégia que vem lá desde 2010, que eu citei, né? Mas eu acompanhei isso a partir de 2013 a 2015, quando eu estava lá na Rússia. Eu vi isso começando a acontecer e todo o investimento que estava sendo feito para criar todas essas bases aí, tá certo? E isso foi feito dentro de um conceito de uso dual, ou seja, isso tem fins militares, mas tem fins também de apoio a essa rota do norte e apoio à exploração das riquezas que lá existem. Tá certo? Então Coronel, tem todo um uso dual. Um comentário rápido também. A Rússia criou bases novas, mas ela também vem reativando muitas bases da época da Guerra Fria, da época da União Soviética, que estavam ali fechadas, abandonadas. Eles vêm reativando várias dessas bases, né? Sim, com certeza. Já houve muito maior, uma ocupação, hoje já maior do que na época soviética, com certeza, né? Mas os Estados Unidos já tiveram mais meios na época da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia e a União Soviética também tinha. Só que hoje a Rússia tem muito mais do que tinha no passado. Hoje já tem. Vamos ver isso aí, se puder passar o próximo slide. Isso aí é uma... Em 2015, quando eu estava lá, esse mapinha foi da época que eu estava lá, tá certo? Olha só, tinha essas bases aí, tinha 7 bases, vamos dizer assim, militarizadas e 3 bases, vamos dizer, de uso dual. Vamos dizer, essas que estão em azulzinho aí. Esses círculos que estão em volta das bases aí, essa de 1 a 6 ali, de 1 a 7... é a capacidade dos sistemas, que são bases militares, né? São as capacidades dos sistemas de defesa aérea, antiaérea russa. Tá? Então, esse círculo mais externo são os radares de monitoramento e o círculo mais interno são a capacidade dos sistemas de armas, S-300, S-400. Isso foi evoluindo. Estou falando isso de 2015. Muita coisa já evoluiu de lá para cá. Essa a fotografia de 2015. Tá? Inclusive, de 2015 para cá foi criado um novo distrito militar, vamos dizer assim, que era com base na Frota do Norte, isso aí é a Frota do Norte, da Marinha Russa, foi criado um distrito militar específico para cuidar do Ártico naquela época. Hoje, até em função da guerra, foi fundido esse distrito militar do Ártico com o distrito militar do Oeste e virou o distrito militar de Leningrado. Tá, então, vocês veem na distribuição ali da Rússia, da distribuição militar, vamos dizer assim, da Rússia, é o Distrito Militar de Leningrado. Tá? Absorveu tudo isso aí. Vamos em frente. Essa é a fotografia de hoje. Olha quantas bases de uso dual e militares existem lá. Bases aéreas,
estações de radar, bases de drones, estações de apoio de emergência em caso, por exemplo, de necessidade, no caso do trânsito, do uso, né, da Rota do Norte, né, que eu citei, sistemas de defesa aérea, quartéis generais, brigadas. Existem várias brigadas, chamadas Brigadas do Ártico, ou seja, exércitos que foram implantadas aí. Existem ilhas menores, que eu não citei aí, né, mas Naguroskoy, e várias outras aí, né, e além de Siriedne, que também é uma ilha, um complexo de ilhas também, né, a própria, onde são feitos aqueles testes nucleares, os testes de novas armas, que são aí uma ilha grande que tem lá, que chama Nova Zemlya, também está aí. Então, vejam, muita coisa foi feita de 2015 até 2021. Esse mapa aqui é de 2021. Hoje está maior. Eu não sei o que foi feito depois, porque eu não consegui esse dado. O último dado que eu consegui foi esse de 2021. Mas tem mais coisa. Então, veja, os russos encararam isso muito seriamente e avançaram nisso aí, tá certo? Bom, vamos em frente aí, por favor. Pode passar esse próximo slide. Essa é também uma outra... Falando estrategicamente, já do interesse americano na Groenlândia, né? Esse meu colega, o Coronel Betati, ele fez esse quadrinho aí que eu também estou aproveitando, agradeço a ele por ter cedido para mim isso aqui. As dimensões estratégicas do interesse norte-americano na Groenlândia. Tem uma dimensão tecnológica que a gente viu lá, as mitas terras raras, a questão da dependência, né, que tem da China, por exemplo, da capacidade de produção, exploração e processamento, mas também tem um benefício que se quer, né, redução dessa dependência, mas isso precisa aí de um esforço de 15 a 25 anos. Uma dimensão logística, aí eu estou falando das rotas do Ártico, né, tem esse problema com o Canadá, muito sério, tá? O controle das rotas árticas, ter rubro portuário, mas a gente viu que a rota noroeste não é muito legal. Ela não tem a mesma possibilidade, ela, assim, o gelo lá, por fato de ter, não se vamos dizer, se descongelou tanto. Isso aí, naquele primeiro mapa que eu mostrei lá, quem for rever aí a nossa live, aquele primeiro mapa que eu mostrei, que mostra de 80 até hoje, né? Aquela área mais próxima ao Canadá derreteu menos do que a área próxima à Rússia. Tá? Questão militar, né? A parte defensiva, né? O chamado Golden Dome, que o Trump veio falando tanto, esse escudo antimíssil novo dele aí, né? Então, a parte de Pitufo vai ser central nisso, porque é o que existe lá hoje, mas vai precisar de muito mais coisa. A gente viu o que a Rússia fez nesses anos de 2015 até 2025, né? Nesses 10 anos aí, o que ela fez lá? Muita coisa. São instalações gigantescas, gigantescas. A gente pega a nossa base lá da Antártida, aquilo ali, acho que nem é lugar para guardar os russos siberianos lá dessas bases. Aí são bases gigantescas. É um container, e olhe lá. É um container comparado com o que tem lá, que os russos fizeram em todas aquelas bases. É muita coisa. Tem investimento da Gazprom, tem investimento das grandes empresas russas, né, de petróleo, né? Então não é só investimento estatal, né, e nem só das Forças Armadas, porque tudo que eu disse aqui, né, foram feitos já uma estrutura de uso dual, militar e civil, já para essa coisa, né, de um trabalho que envolveu todo o Estado russo. Se você me perguntar, antes da guerra russo-ucraniana, qual era a prioridade 1 da Rússia, era a questão do Ártico, sempre foi. Depois da guerra, logicamente, hoje tem que ser dados recursos e meios, né, para conduzir a guerra com a Ucrânia. Mas, em segundo lugar, continua o Ártico. Tanto que os russos não tiraram meios, nada, nem uma folhinha dessa de meios que estão desdobrados lá no Ártico. Ele continua mandando mais gente para lá. Tá? E não abalaram isso, porque isso continua sendo uma prioridade. E mais ainda agora com esse interesse demonstrado pelo Trump aí. E a questão geopolítica, né, essa última coluninha lá embaixo, essa contenção sino-russa. A gente viu aqui que de China não tem nada para conter, por enquanto, né? Pode ser que tenha no passado. Tem navio chinês transitando por lá? Tem. Tem investimento chinês na Rússia? Pode ser que certamente tem também. Tá? A Rússia não vai abrir mão de ter investimentos chineses lá para ajudar nesse desafio de continuar explorando tudo aquilo ali. Mas a negação de espaço vai ser muito limitada. E não é só a Rússia e China, nós temos que falar de Canadá, nós temos que falar da Dinamarca mesmo, com relação à Groenlândia, né? Suécia. Os outros europeus, a Noruega, né? Também é importante.
o benefício pretendido nisso é a redução da influência russa e chinesa no Ártico. Você acha que ele vai conseguir isso só pegando a Groenlândia? Vai gerar mais conflito, com certeza. Mas que vai reduzir a influência russa no Ártico? Impossível. Impossível. Eles não têm condições, né, hoje, de competir com a Rússia no Ártico. Simples assim. A China já não tem muita influência mesmo, né? Talvez só em questão de investimento em navios trafegando ali, cada vez em quantidade maior. Podemos passar, por favor? A gente já está chegando aqui. Vou falar um pouquinho de Brasil, né? A gente sempre faz questão de falar um pouco de Brasil. Quem acompanhou, até foi aqui no Arte da Guerra, eu fiz uma apresentação sobre a nova Política Nacional de Defesa, estava o comandante Parinazzo aqui. Uma das coisas que eu falei, quem acompanhou se lembra, esse decreto, né, 12.725, de novembro, final do ano passado, publicou a nova Política e Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa. Uma coisa que me chamou a atenção lá, e eu falei isso naquele dia lá, que o Brasil tinha incluído pela primeira vez o Ártico na nossa Política Nacional de Defesa. Porque a gente sempre falava da Antártida, né? A parte da Antártida está no nosso entorno estratégico, isso sempre teve, né? Agora consta também, eu coloquei entre aspas aí abaixo, o ipsilitris do que está escrito lá. As interconexões dos fenômenos naturais entre a Antártica e o Ártico justificam o envolvimento do Estado brasileiro nas atividades desenvolvidas pela comunidade internacional no Ártico, em particular no campo da cooperação científica, com o objetivo de compreender a influência em questões climáticas, ambientais, geopolíticas do planeta. Foi bem colocado isso aqui. O Brasil pode interferir em alguma coisa? Zero. Hoje não é zero, mas só de ter colocado isso aí já é alguma coisa. Nesse mapa mundi aí que eu coloquei, né? Vocês veem, eu botei uma setinha ligando a Groenlândia à Antártida, aí passa pelo Brasil, né? Se fosse criar um meridiano ali, né? Passaria sobre o Brasil. Quase que é o meridiano de Tordesilhas, eu diria, né? A gente já pode reivindicar um pedacinho da Groenlândia também. A gente pode se voltar, podemos entrar na discussão também. Mas o fato é o seguinte, houve uma resolução do Conselho Interministerial dos Recursos do Mar, de 2022, que é aí que entra o interesse. O Brasil, com base em sua experiência na Antártica, desde 2021, ele vem fazendo alguns estudos. A nossa Marinha do Brasil, na verdade, né? Render nossas homenagens à Marinha do Brasil aqui. Estudos sobre o Ártico. E o Conselho Interministerial recomendou numa resolução, essa resolução 4 de 2022, a adesão ao Tratado Svalbard, que é um tratado de 1920. Lembra? Eu falei que tem um tratado antártico e o Ártico também tinha um tratado. E o Brasil não faz parte disso. Que o Brasil aderisse a esse tratado. Eu não sei, isso é coisa recente, né? Eu não sei como é que estão as tentativas, se o Brasil vai ser admitido por isso, etc, etc, etc. Mas esse é um tratado mais de pesquisa científica, etc, 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 daquela área que talvez fosse uma área de mar internacional ali, mas a gente já viu, pelo aquele mapinha ali das plataformas estendidas, que não sobrou nada, né? Está tudo já mapeado aí entre Rússia, Canadá, Estados Unidos, Groenlândia, não sobrou nada. Mas tudo bem, é melhor isso do que nada, né? Então, os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores aprovaram isso e vai ser feito um processo para tentar o Brasil se candidatar a ser membro do Tratado de Svalbard, que permite pesquisa científica no Ártico. Né? Pelo menos na coluna d'água vai poder fazer. Esse Svalbard é uma ilha. Enfim, pertence à Suécia. Se eu não estiver enganado, teria que dar uma pesquisada aí, mas se eu não estiver enganado, eu acho que a China tem algum tipo de investimento lá em Svalbard. Pois é. Esse é um tratado antigo, de 1920 ainda, né? Na verdade, ele serviu de modelo para o Tratado Antártico, na verdade. Né? Só que o Tratado Antártico foi muito melhor, porque envolveu a questão de não ter soberania sobre a Antártida, né? Então, assim, é interessante isso. O Brasil está aí, saiu na foto, né? Vamos dizer assim, né? Mas hoje, nessa conjuntura atual, eu diria que a chance do Brasil ter qualquer capacidade de influenciar qualquer coisa aí é zero, né? Mas o Brasil tinha que se preocupar mais com o seu dever de casa, né? Aprender a processar suas terras raras, priorizar a exploração dessas terras raras e ter capacidade de controlar isso e não simplesmente entregar isso para os outros, né? Que é a solução mais fácil, né? A gente vai entregar isso para alguém explorar, mandar a areiazinha lá para o exterior e a gente vai receber um grãozinho de areia daquele ali em pagamento, né? É simples assim, não vai ter capacidade nenhuma, tendo a terceira maior reserva do mundo e não vai ganhar nada com isso. Eu presinto, a Ursula von der Leyen, quando ela esteve aqui ontem,
falando com o Lula, ontem, né? ela falou que está conversando com o Lula para fazer um acordo que a União Europeia quer explorar terras raras no Brasil. Eu já vi que acordo vai ser esse, né? Pois é, vamos entregar as cuecas é. aí, né? Bom, deixa pra lá. Vamos em frente. Vamos então seguir. aí acho que a gente encerrou. É isso aí, pessoal. Da periferia congelada a pivô global, né? Então, lembra que eu falei que a Groenlândia é só a partezinha visível desse iceberg? Eu botei uma figura do iceberg aí, né? É a parte visível do iceberg. Todo aquele mundo que está ali embaixo, que a gente comentou brevemente aqui hoje, é o que interessa. É o que interessa para o Trump, é o que interessa para a Rússia. A Rússia vem batalhando e trabalhando firmemente para isso já há mais de 15 anos. Tá? E a gente tem que... Assim, a Antártida, no dia que o Tratado Antártico deixar de vigir, já corre o risco, já tem correntes que pregam isso, né, de não renovar o Tratado Antártico. Isso, mais dia, menos dia, isso vai acontecer. E o Brasil tem que estar preparado para isso, né? O Brasil tem que começar a se preparar para isso também, se o Brasil quiser. Terezinha de Castro já dizia, aquela projeção que você falou ali, né, Albert? É da teoria da nossa Terezinha de Castro. Né? A Terezinha de Castro, se não fosse a Terezinha de Castro, a gente não estava lá na Antártica hoje, né? Ela que pregava isso, né? Essa questão da projeção do nosso litoral em relação à Antártica. Essa é uma das teorias que se tem para se ter soberania sobre o terreno. E ela é absolutamente desconhecida, né? Absolutamente infelizmente. Bom, Albert, era isso aí. Se quiser tirar o nosso slide aí, podemos encerrar. Pelo menos eu encerrei a nossa participação aqui na live de hoje. Espero que isso tenha sido de interesse aí de todos. Foi excelente, uma apresentação, assim, parabéns pela apresentação, pelo trabalho de pesquisa que foi feito. Então um trabalho assim espetacular. Trabalho para embasar uma apresentação de altíssimo nível, que é o que deveria estar sendo feito aí, né? Enfim, a gente está fazendo aqui, não que o canal Arte de Guerra não seja de altíssimo nível, mas isso deveria estar sendo pensado em altas esferas. Nos mais altos níveis, né? Exatamente, em altas esferas do poder, vamos dizer, né? Mas é isso. Quer fazer algum comentário final para encerrar? Não, eu só gostaria de, mais uma vez, agradecer a nossa audiência, tá? Lembrar aí daqueles que nos visitaram aqui, se puderem, fazer a gentileza de nos visitar lá no GRU do YouTube, ou no Velho General, na nossa coluna lá do Velho General, ou no nosso Telegram, receber nossas notícias lá através do Telegram, ou no Substack, né? Através da newsletters que a gente tem lá, você vai receber no seu e-mail ali, todo dia, quando a gente lançar um conteúdo lá no Substack, são conteúdos um pouco mais elaborados, né? Então, é isso. A gente agradeceria muito se vocês puderem prestigiar o nosso canal GRU aí. E também, lembrando, né, nós temos aí, estreando agora em breve, né, já está pronto, né, um nosso livro, que é um livro que eu lancei juntamente com o Dr. Rodolfo Laterza, cujo prefácio é do nosso amigo Albert Cavalé. Ele é parte disso também. Nós estamos fazendo o lançamento desse livro aqui em Brasília no dia 3 de fevereiro. No dia 13 de março, a gente vai fazer um lançamento lá no Rio de Janeiro. Quem quiser maiores detalhes, lá no canal GRU, a gente vai estar colocando essas informações lá. Então, a gente gostaria muito de contar com vocês. A gente vai fazer no lançamento aqui em Brasília, vai estar o próprio comandante Farinazzo lá, vai estar o Rodolfo, vou estar lá. E vai ter um lançamento em São Paulo aí também, em data que eu ainda não posso dizer, mas é a cargo da editora, né? Mas aí vamos poder encontrar o Albert também, com certeza, que vai estar lá em São Paulo, né? Então a gente tem toda uma programação. Esse livro ficou muito bom, um livro de quase 500 páginas, fartamente ilustrado, mapas, documentos históricos em facsimile, ou seja, está muito bom. Eu sou suspeito para falar, mas eu recomendo aí que o pessoal se interessar. A guerra russo-ucraniana, o conflito que está alterando a geopolítica global, também está lá. Quem que for nos nossos canais lá vai ter oportunidade de saber um pouquinho sobre isso também. É isso aí, Albert. Obrigado. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, coronel. Eu vou pedir para o senhor ficar 30 segundos aí, depois só para um briefingzinho, e agradecer aí a todos a
audiência aí do canal Arte da Guerra. E não vamos esquecer de comprar uma camiseta Insider, que eu já vou comprar a minha Não vamos aqui. deixar, exatamente. Tá o QR Code aí na tela, o link na descrição. Aproveita o cupom aí que o desconto tá bom. 10% para cliente recorrente e 15% para novos clientes. Então não deixe de apresentar e colocar Insider no teu dia a dia, como a gente faz aqui no canal Arte da Guerra. Então, muito obrigado a todos. Boa noite. Estou encerrando a live aqui. Obrigado, boa noite. Boa noite.